Glória a Deus, conforme prometi para vocês, estou aqui com o nosso manual, né? É uma espécie de mini aulas, né, que eu vou estar trazendo para vocês. Não é nenhum curso, também não se trata de tentar refutar pós-tribulacionistas. Não, esse vídeo é para ajudar aqueles irmãos que estão chegando agora e estão um pouco perdidos, né, no que se diz respeito às profecias, aonde a igreja está no cenário profético. A igreja já está na grande tribulação, a igreja já está no milênio, aonde nós estamos. Então, dentro da Bíblia, eu vou tentar passar para vocês aqui de forma muito simples, tá? Não sou aqui nenhum teólogo, mas aquilo que eu aprendi eu vou passar para vocês, tá? Então, eu vou estar usando a Bíblia Sagrada como base. Também tem um manual profético da profecia que vai nos ajudar, tá? Esse manual aqui, ele é um passo a passo, ele nos ajuda também a elencar os assuntos. Então, eu peço a ajuda de vocês no que diz respeito à oração e os likes. Então, se os irmãos puderem dar like nesse vídeo, nos ajude, tá? Com os likes, vão dando um joinha para que esse vídeo chegue em outras pessoas, tá bom? Então, nós estamos, irmãos, num cenário profético, como eu já venho falando para vocês. A igreja do Senhor Jesus está vivendo o princípio das dores. E o que é que prova que nós estamos no princípio das dores? Qual é a prova cabal? Né? Da onde eu tiro essa sustentação, meu irmão Gesley? Que prova que eu não estou na grande tribulação e sim no princípio das dores. Então tudo isso a gente vai aprender aqui agora. Observe, se você tiver na sua casa uma Bíblia, ou está assistindo esse vídeo agora tem uma Bíblia, observe, eu não vou ler todos os dois versículos, os textos, mas olha as informações que nós temos em Mateus. Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Eu vou colocar aqui, Mateus... Olha, livro de Mateus, capítulo 24, os versículos 7 e 8. Ó, esse texto, ele é um texto que nos traz sustentabilidade, fundamentação e sustentação hermenêutica. Tá? Ele tem sustentação hermenêutica, esse texto, no que diz respeito que nós estamos de fato no tempo do princípio das dores. Observe que Jesus fala assim: a nação se levantará contra a nação. Observe que eu tenho trago vários textos, várias notícias, sobre o cenário do tempo do fim. Mas o texto bíblico aqui nos informa: nação se levantará contra a nação. Então nós já temos nessa era, nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo profético que nós estamos, nós já temos nações se levantando contra nações. País da bandeira vermelha. Ó, país da bandeira vermelha se levantando agora contra a União Europeia. Tem vídeo aqui que eu já tenho colocado para vocês. Então, mais uma sustentação para o texto sagrado. Mais uma sustentação. Então, temos aqui também, dentro dessa informação, temos reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será início das dores. Dependendo da sua versão bíblica, vai dar princípios das dores. Então, nós temos aí, dentro desse texto aqui, ó, Mateus 24, nós estamos vivendo no tempo profético, Mateus 24, versículos 7 e 8. É a sustentação do tempo profético que nós estamos. Então, muitos dos nossos pais da fé do século passado, né, do século XVIII, por aí, viveram o chamado a Revolução Francesa. Os crentes do passado acreditavam que já era o tempo do fim, já tinha se iniciado o tempo do fim ali. E eu acredito que sim. Por que, irmão Gesley? Vamos prestar atenção no que o texto e do que a história nos diz. Primeiro, a Bíblia diz que haverá um dia chamado Dia da Ira de Deus, o Dia do Senhor, que será a grande tribulação. Então, para que vocês compreendam isso, a grande tribulação não vai simplesmente surgir assim do nada e o cenário de fome vai acontecer a partir dali. O cenário da fome, das pestes, das doenças, de todos os males que vai acontecer no mundo, o cataclisma na grande tribulação, acontecerá justamente pela preparação do tempo do fim. Então nós estamos no tempo do fim. O tempo que todas as coisas vão acontecer conforme Jesus falou na sua palavra, conforme nós vemos em Apocalipse e outros textos que nos mostram o tempo do fim. Pois bem, dentro dessa questão, houve a Revolução Francesa. Eu fiz aqui uma cola, umas notações, para poder compartilhar com vocês.
Na Revolução Francesa, o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi quando os camponeses, as pessoas que não tinham muito recurso, essas pessoas passaram a se revoltar contra os grandes, os ricos daquela época. Eu não vou dar aqui uma aula de história, mas foi basicamente isso. O que aconteceu na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa aconteceu algumas coisas que são muito semelhantes ao que está acontecendo agora nos nossos dias. Então, uma das coisas que foi atingida naquela época foram a finança, anote isso aí, viu? Isso é interessante. Finança, a agricultura também, e a economia naquela época foram atingidas, entre outras. Ou também houve desabastecimento, muito desabastecimento. Os locais que vendiam comidas foram desabastecidos. Houve uma revolta, invasão, as pessoas invadiram. É o que já estão planejando, estão falando que pode acontecer aqui no Brasil. A inflação subiu muito e os camponeses iniciaram essa revolução com medo de um domínio, né, dos grandes, dos poderosos. E a informação na história vai nos informar, meus irmãos, que isso se tornou global. Então, uma revolução que aconteceu na França tornou global. Todo o planeta sofreu com a Revolução Francesa. Então, observe, nós temos hoje, no cenário global, olhando agora atualmente, nós temos hoje um cenário em que temos fome, guerra, temos uma pandemia, nós temos uma série de coisas acontecendo ao redor do mundo e precisamos estar atentos o que está para acontecer. Então, na Revolução Francesa, os crentes já acreditavam que eles estavam no princípio das dores. Agora, observe bem, se na Revolução Francesa, se no século passado, irmãos, aconteceu isso e atingiu de forma global, imagina o que está para acontecer agora, nessa geração, neste século presente. Então, o avanço das coisas estão muito maiores que no tempo da Revolução Francesa. No tempo da Revolução Francesa não temos a tecnologia que temos hoje. Então observe como nós estamos muito próximo do arrebatamento da igreja, observando o cenário bíblico, profético e observando a história também, que nos informa sobre isso. Agora aqui, eu vou caminhar aqui para a parte final do vídeo, para que nós possamos compreender um pouco melhor. Nós temos aqui, são série de sinais. Então nós temos sinais científicos, vou deixar aqui, sinais científicos. Esses sinais científicos, eles aumentaram e muito. Segundo o manual profético aqui da profecia, tem uma informação interessante que eu quero passar para vocês, que eu achei muito interessante. Ele fala aqui, ó, um século e meio atrás, não havia eletricidade. Automóveis, telefone, trens, anestesia, ferro elétrico, máquina de lavar, secador de cabelo, enfim. No 5º século a.C., a arte, a literatura e a filosofia já eram modelos para o futuro. Muitos sábios, como gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles, dificilmente serão superados hoje, 2 séculos depois de Cristo. O direito romano já era a estrutura jurídica para as nações modernas e surpreendente que o gênio humano tivesse progredido em tudo menos a ciência. Esse aumento da ciência seria para o nosso tempo, o tempo do fim. Olha, o irmão João de Almeida aqui nos traz aqui uma elucidação sobre esse fato. Então observe, na próxima aula que eu vou dar aqui, eu vou falar sobre os sinais científicos. E aí, como eu já tenho mostrado em lives, são inúmeras lives que eu tenho aqui mostrando o avanço científico da nossa era, nos mostrando, dando sustentação hermenêutica para o tempo, para Mateus, capítulo 24, o versículo 7 e o versículo 8. Então, observe, Mateus 24, versículo 7, versículo 8,
Nós temos um avanço do tempo do fim nessa época como nunca antes. Então eu peço a vocês, meus irmãos, que não percam a próxima aula. É um vídeo muito curto que eu estou fazendo, 10 minutinhos, até passei do tempo que eu queria. Mas é isso aí. Na próxima aula, não perca, vamos estudar sobre os sinais científicos. E aí você vai ver, na época que o nosso irmão João de Almeida fez este livro, esse manual, não tinha o avanço que temos hoje. Então veja, cada vez mais está avançando e muitos não estão falando acerca do arrebatamento da igreja, acerca do tempo do fim. Deus abençoe e até a próxima mini aula. Fui.